Olá! Seja muito bem-vindo a mais uma live. Hoje é dia de falar sobre como aumentar o seu poder pessoal e sair do papel de perfeita, de boazinha, que atrapalhe muito o nosso poder pessoal. Enquanto o Instagram vai avisando que a live começou, vou colocar o título aqui. Me fala se vocês estão me vendo e me ouvindo direitinho, por favor. Mila, Lu, sejam muito bem-vindas. Boa tarde. Então, bora falar sobre como aumentar o poder pessoal e deixar pra lá papel de boazinha, de perfeita, que acaba com a nossa energia. Como aumentar seu poder pessoal. Obrigada, Lu. Deixa eu fixar aqui o comentário. Pronto. Coloquei só como aumentar o poder pessoal, que já resume bem o que a gente vai falar aqui na live. E a questão, do perfeccionismo, de ser boazinha, tá muito atrelado a pontos que afetam o nosso poder pessoal no nosso dia a dia. E antes de começar a falar diretamente sobre como lidar, é muito importante a gente entender, o que é esse poder pessoal. Então, vou falar um pouquinho aqui para vocês, lembrando de clicar aqui no aviãozinho e compartilhar para que mais pessoas possam participar, para que mais pessoas possam assistir essa live e aproveitar o conteúdo, tá? Então, vamos lá, gente. O que é esse poder pessoal? O nosso poder pessoal tá muito conectado com a nossa autoconfiança, né? É aquela pessoa que chega, sabe quando tá no ambiente, aquela pessoa chega e já faz né? Isso é o poder pessoal, é esse magnetismo, é essa conexão com as pessoas. Conexão não no sentido de entender a dor do outro, mas no sentido de, nossa, olha aquela pessoa ali, né? E muitas vezes existem muitas pessoas que têm, a sensação de se sentir invisível, de não ter reconhecimento, das pessoas não identificarem muitas vezes a autoridade e o conhecimento que aquela pessoa tem, e tudo isso está muito ligado ao nosso poder pessoal. E enquanto você não trabalha, muitas vezes essa questão do perfeccionismo, do ser boazinha, do querer agradar todo mundo, e isso atrapalha demais, porque é onde você faz um esforço gigantesco para ter o seu poder pessoal, para ter sua marca registrada ali, e acaba não tendo os resultados que você gostaria. Deixa eu ver quem tá conectando aqui. Grace, Doug, Clau, Má, sejam muito bem-vindas. Clau, Bia, seja bem-vinda. Provavelmente vai ficar gravada, tá? Se der tudo certinho na hora de salvar, eu tô deixando durante um tempinho gravado e depois tirando e deixando só pro pessoal da mentoria, tá? Se você conseguir assistir aqui, é melhor, que dá para você ir enviando as suas dúvidas, interagir. Se tiver cliente para atender, aí depois eu mando o acesso para você conseguir assistir, tá? Então, gente, o poder pessoal é isso, Esse magnetismo, é você ser uma pessoa realmente que as pessoas falam, nossa, olha, fulano é referência nisso, ciclano é referência naquilo, das pessoas realmente conseguirem te enxergar e de você sentir confiança em ser quem você é na sua essência. Porque a gente conecta, a gente tem magnetismo, a gente tem o nosso poder pessoal a partir do momento que a gente já vai tirando essas camadas, essas camadas que a gente vai criando de proteção, essas máscaras, de ser perfeita, de ser boazinha, e vamos sendo nós na nossa pura essência. E isso, além de tudo, fica mais leve para nós também, Porque quando eu sou eu na minha essência, com quem eu sou, com realmente como eu sou, com os meus talentos, me apropriando da minha história, aí fica mais leve e aí fica mais fluido, e aí sim as pessoas te enxergam, porque eu atendo muitas pessoas que falam que às vezes quando trabalha em empresa faz um monte de esforço e parece que ninguém enxerga, ou que quando tem começa a liderar uma equipe, parece que os liderados como se não enxergasse, eu tenho cargo, mas parece que eu não tenho a posição ali, Quando começa a trabalhar, por exemplo, nossa, engasopei todo. Por exemplo, quando a pessoa vai fazer transição de carreira para ser empreendedor, seja como terapeuta, vender um produto, vender um serviço, enfim, muitas pessoas falam, nossa, não vem clientes, ou parece que ninguém vê, o conhecimento que eu tenho. Tudo isso, claro, tem a questão de posicionamento também, mas tudo isso está muito relacionado ao poder pessoal.
E o poder pessoal, gente, o primeiro ponto com relação ao poder pessoal, e anota aí quem tiver com papel e caneta, e muitas coisas, um ponto importante com relação a anotar ou não, tá? A maioria das coisas, as coisas importantes, e quando fala sobre dentro de nós, o ideal não é anotar, né? As coisas que a gente aprende, que realmente a gente grava, é de coração, é dentro do nosso coração. Então, alguns pontos chaves eu vou falando, anota isso aqui que é importante. Só que a maioria das coisas é no coração, porque a hora que eu abaixo a cabeça para anotar, eu já perdi alguma informação que era importante. Eu já liguei meu modo racional, meu trator que quer sair ali, né, fazendo um monte de coisa e desconectei às vezes de uma informação que era uma virada de chave para minha vida. Então, prestem atenção nisso em todos os ambientes que vocês estão, às vezes em um curso, em uma palestra, em qualquer coisa, porque é de coração que é importante a gente aprender, que é onde realmente está a sabedoria, porque senão eu tô só anotando e aí eu tenho 1 milhão de coisas. Ó a Grace dando risada. E eu falo isso, gente, por experiência própria, tá? Eu era aquela que muitas vezes ia para curso e eu tenho vários cadernos que eu vou até reservar um momento para fazer um limpa, que eu ia anotava, aí eu perdi aquilo e eu não gravava aquilo que eu tinha anotado. Eu falava, depois eu vou olhar, depois eu vou acessar, depois eu não sei o que, tinha reunião e tal, e saía anotando. E tinha momentos que eu falava, nossa, vou até gravar esse áudio. Gente, a gente nunca ouve, tá? Uma coisa ou outra, é claro que a gente aproveita, só que quando tá dentro do coração, quando você se permite experienciar e conectar aquilo com a sua história e aplicar aquilo na sua vida, é onde o conhecimento vira sabedoria. Senão só é acúmulo de conhecimento e de ocupar espaço no celular, ocupar espaço no caderno, ocupar espaço. E aí vai de novo pro perfeccionismo, para ser boazinha, para fazer tudo da forma mais perfeita possível, quando na verdade a forma mais perfeita possível não é o que faz sentido pra gente. Oi, Michael! Tô ligada no 330 hoje, né? Não é nem no 220. Então, prestem atenção nisso, tá? Quando pontos chaves, tá tudo bem anotar, em alguns momentos eu vou falar, anota isso aqui que é importante. Só que não anote o tempo todo e veja que ambientes e que situações que faz sentido anotar ou não. Porque muitas vezes o anotar é uma forma da gente não lidar com as nossas próprias questões. E isso acontecia muito comigo. Às vezes eu ia para alguma formação, para alguma imersão, para alguma palestra, e eu falava, nossa, deixa eu aprender isso para aplicar nos meus atendimentos. Só que quando eu fazia isso, era uma forma de eu não olhar para as minhas imperfeições. Porque aí deixa eu olhar para eu aplicar, deixa eu olhar para eu aprender como fazer. É uma forma de eu fugir das minhas questões, que está relacionado ao perfeccionismo, porque aí quando eu vou olhar para mim e vejo as minhas vulnerabilidades, eu entendo que eu não sou perfeita. Só que nesse momento em que eu entendo que eu não sou perfeita, é que realmente eu me aproprio do meu poder pessoal. É que realmente eu me aproprio da minha essência, de quem eu sou, é onde as coisas realmente ficam mais leves. Então, um ponto muito importante com relação ao poder pessoal, e aí pode escrever, é isso mesmo, Grace, compreender é diferente de entender. E entender é diferente de saber, porque eu só sei de verdade quando eu aplico. Quando eu coloco no meu coração e coloco aquilo pra minha vida. Porque às vezes a gente fala, nossa, isso aqui foi tão profundo, isso aqui tocou meu coração. E aí você fala, tá bom, e esquece. Por quê, gente? É por maldade que a gente faz isso? É claro que não, né? A gente não aprende a lidar com as nossas emoções, com as nossas dores. E é difícil a gente olhar mesmo, principalmente quem se cobra demais para ser perfeito, quem tem medo do julgamento. Eu não quero lidar, porque eu não quero olhar para as minhas vulnerabilidades, porque eu não aprendi isso é assustador para mim e é natural. E é muito importante, é um ato de muita coragem de falar assim, nossa, eu tenho medo de lidar com isso. Eu tenho medo, acho que eu não estou preparada para lidar com isso. Só que em algum momento a gente precisa estar. Porque eu falo que quando a gente não lida, né, com esses fantasmas, é como se a gente estivesse colocando sujeira embaixo do tapete. Então, aí deixa eu aprender como aplicar isso.
deixa eu fazer aquilo, deixa eu fazer aquilo, deixa eu ligar meu piloto automático, ser um trator de fazer e falar. E eu vi que eu sou esforçada, só que esforço é diferente de resultados. E em algum momento, embaixo daquele tapete não cabe mais nada pra gente esconder. E é onde a gente fala, nossa, travou tudo. É porque a vida cobra, né? Uma forma da vida falar, viu, para aí, olha pra você que é importante. A Lu, muito comum, queremos ajudar o outro a lidar com a dor deles, mas não queremos nem olhar pra nossa própria dor. É isso mesmo, Lu, e quando eu faço isso, é o chamado arquétipo do curador ferido, né? Eu tenho as minhas feridas, mas a minha forma de esconder elas é querer curar todo mundo, é querer ajudar todo mundo, quando eu não ajudo a pessoa mais importante do mundo, que sou eu. E isso é doído demais. É não ser gentil consigo mesmo, né? E é onde eu me cobre, é onde o poder pessoal vai pro ralo. E aí é onde eu faço um esforço gigantesco para ser agradável, para ser perfeito, para ser o aluno exemplar, para ser o filho exemplar, para ser a funcionária exemplar, para ser tudo exemplar. E eu falo, nossa, parece que ninguém reconhece, porque nem você tá olhando para você. Faz sentido isso, gente? Tô vendo vocês mandando coraçõezinhos e perfeito quem tá mandando, que eu acabei esquecendo de fazer o alinhamento. Conforme for fazendo sentido, você for virando chaves aí, falando, nossa, caramba, clica aqui no coraçãozinho pra eu saber, tá? Ou vai mandando aqui nos comentários, como a Lu fez, porque muitas vezes essa troca, as dúvidas que vocês enviam são muito importantes, porque às vezes a dúvida de um ou a situação de um é o que o outro tá passando e muitas vezes o outro é mais introspectivo e fica meio assim de enviar e tá tudo bem. Eu gosto muito de respeitar o jeito de cada um ser, né? Eu sei que pessoas têm diferentes perfis, né? E pessoas têm diferentes histórias e diferentes sistemas familiares e cada um aprendeu de um jeito. Para vocês terem uma ideia, teve uma pessoa que eu atendi que quando você olhava, né, quem é analista comportamental, ela tinha o perfil de comunicadora. Quem é analista corporal, ela era bem oral. Então, era uma pessoa que você olhava e falava, nossa, ela se expressa muito bem, é uma pessoa muito comunicadora, enfim. Então, a hora que eu fui olhar, né, que ela veio para eu atender, ela não era uma pessoa comunicadora como dentro do perfil e da essência dela ela era. E o que tinha acontecido, né? Por que é muito importante a gente respeitar a forma de cada um de ser? Quando ela era criança, ela era muito comparada com os primos. E muitas vezes tinha um tio dela que forçava ela a falar, fala fulana, ó, a fulana tá quieta de novo, ó, tá lá no canto e não sei o quê. E era um bullying ali até que ela sofria por conta disso, né, pela comparação, por tudo. Então, era uma pessoa assim, que inclusive ela veio trabalhar, né, essa questão dela, da comunicação, né, que estava conectada com o poder pessoal, para ela conseguir alavancar o negócio dela, só que quando a gente olhava, existia uma ferida muito mais profunda, que era a questão da comparação, né, de tirarem sarro. Então, dentro dela, ficou gravado que se eu me comunicar, as pessoas vão rir de mim, as pessoas vão me comparar, eu não vou ser boa o suficiente. Então é muito importante você também respeitar a sua forma de ser. E se você sabe o seu perfil e fala, nossa, mas no meu perfil sou mais comunicadora, tá? Então é importante entender que ferido, o que existe aí para hoje tá travado. Oi, Si, lindeza! Obrigada, Grace. É isso mesmo, gente. Clica aqui no coraçãozinho para o Instagram entregando mais ou clica no avião para compartilhar com mais pessoas. E tem um fato que eu quero trazer aqui para vocês, não sei se vocês chegaram a ver a chamada para a live, que é um livro, né? É um livro assim de histórias aberto que tá ali na imagem da chamada para a live. E por que eu trouxe isso, né? Por que eu trouxe essa imagem desse livro? Porque a live a gente tá falando sobre poder pessoal, só que para isso a gente precisa sair desse papel de ser perfeita e de ser boazinha. Só que quando a gente olha para a nossa história, a gente vai aprendendo desde lá de trás, desde os contos de fadas, que eu preciso ser boazinha, que eu preciso ser perfeita e que a vida é com muitos sacrifícios. Se vocês olharem para histórias, né, da Cinderela, ela era boazinha, ela era perfeita, nossa, as pessoas maltratavam ela.
E aí ela precisou passar por um monte de sacrifícios e de provações até o príncipe encantado encontrar ela e dar certo o sapatinho no pé dela. Aí quando a gente olha para Branca de Neve, tudo que ela sofreu, para Bela e a Fera, nossa, né, que situação que ela passou, que difícil, mas ao mesmo tempo ela era tão perfeita, tão doce, tão compreensiva, tão educada. Então, desde quando a gente vai crescendo, né, lá na nossa infância, em que a gente é uma esponja, né, a criança, a gente na primeira infância é uma esponja onde vai criando os primeiros caminhos ali no nosso cérebro, então é onde é muito forte a nossa percepção. Pensa, é isso mesmo, se coitadinha. E aí você vai ouvindo, às vezes o pai fala minha princesa, né? A mãe fala pro filho meu príncipe, né? Mais forte com mulher essa questão de princesa. E você vai falando, eu preciso ser boazinha, eu preciso ser uma princesa. Só que dentro de nós, a gente aprendeu que a princesa sofre, coitada, tem sempre uma bruxa má, tem sempre uma madrasta, tem sempre situações difíceis. E aí já começa a vir a autocobrança desde ali. Né? Desde muitas vezes histórias que a gente vai ouvindo e que, nossa, que lindo, e claro que existem histórias muito legais, só que se a minha esponjinha pega que eu preciso ser perfeita, eu preciso ser a pessoa mais compreensível do mundo, vai mudando até o tom da fala, né? Eu preciso ser impecável e ai, quantos sacrifícios, é isso que eu vou buscando para minha vida. Porque é algumas referências que a gente vai tendo ali na infância. E aí, por outro lado, quando a gente olha, né, para isso que a gente aprendeu, né, e para quem se cobra para ser perfeito, ser perfeita, né, os bonzinhos de agrado todo mundo, não sei dizer não, tenho medo do julgamento, todo mundo me chama de ai como é esforçado, esforçado quer dizer não tem resultado, ai como essa pessoa se esforça, luta, batalhadora, né, que a gente vai aprendendo, são situações que foram criando caminhos na nossa mente desde lá de trás. Existem coisas que têm uma repetição de padrão, desde avós, bisavós, tudo, né, que a gente trabalha dentro da constelação familiar. Então, eu venho de uma família de mulheres guerreiras, e aí a gente precisa trabalhar esse ponto. Mas quando a gente olha para nossa família de origem, para esse sistema principal, vamos dizer assim, a criança o adulto que hoje se cobra para ser perfeito, que agrada a todo mundo, mas que sente que não tem poder pessoal, se sente invisível, que não tem reconhecimento, que as pessoas exigem demais, que nossa, parece que só me sugam, foi porque lá atrás, ou na verdade ainda hoje, quer agradar alguém, quer se sentir visto por alguém, quer se sentir amado por alguém. Na verdade, são dois extremos que podem acontecer. O primeiro, esse que eu trouxe, dessa criança que aprendeu desde lá de trás a ser a princesinha, a ser o príncipe, a ser perfeito, a ser o filho bonzinho, a filha exemplar, que vai melhor na escola, o melhor aluno, o melhor tudo. Para quê? Para ser visto, reconhecido, amado. E aí a minha pergunta é, se você tá aqui nesse papel e se hoje você se cobra, faz um esforço gigantesco, muitas vezes para as pessoas te enxergarem, se você se cobra de, nossa, não foi perfeito, se preocupa em agradar todo mundo, ai, não vou fazer isso porque vai chatear. Quem, no fundo do seu coração, você está tentando agradar até hoje? Porque na fase adulta, quando a gente olha para o nosso trabalho, para as nossas relações, a gente só está repetindo padrões de lá de trás e transferindo algo que eu buscava lá atrás para as outras pessoas que eu convivo. Então, por quem você tem feito ainda hoje? Existe esse extremo. Existe um outro extremo daquela criança que sentiu que faltou. Ai, meus pais não eram carinhosos, eles estavam ausentes, fizeram um monte de coisa, não sei o que, e começa muitas vezes ter raiva, ter mágoa, faltou. Ai, faziam diferença entre eu e os meus irmãos. Eu sempre era o que tinha o dedo apontado, brigava, acontecia alguma coisa, mesmo que meu irmão fazia algo errado, sobrava pra mim. E aí eu vou guardando tudo aquilo, vou guardando. E aí na fase adulta, eu me cobro de um perfeccionismo excessivo para falar, olha o quanto eu sou boa, olha o quanto eu sou bom.
E aí eu vou agradando todo mundo que eu convivo, nos cursos que eu vou fazendo, nos trabalhos dos meus clientes, dos meus funcionários, dos meus colegas, nos meus gestores. Pra quê? Pra falar, ó, tá vendo? Ele acha que eu sou bonzinho, ela acha que eu sou boazinha, que eu sou uma boa menina. Porque, na verdade, essa vingança é pra falar, ó pai, ó mãe, tá vendo? Vocês estavam errados. E muitas vezes a gente trava até a nossa vida por conta disso. Ó o mal que vocês me fizeram, minha vida tá toda travada. Faz sentido isso pra vocês? E é muito importante olhar para isso, porque enquanto... Oi, Sônia, Carol, Carla, Gé... Porque enquanto a gente tá em alguma dessas pontas, as coisas vão ficando mais difíceis. O nosso poder pessoal vai ficando lá atrás, porque eu não estou focando em quem eu sou, eu não estou me apropriando da minha história, eu não estou me apropriando dos meus talentos. Eu estou fazendo um esforço para que as pessoas me enxerguem, para que seja tudo perfeito, sendo que não existe perfeito. Para eu ser a pessoa mais agradável do mundo, para eu ser aquela pessoa que é esforçada e não que tem resultados, que é esforçada. Ai, tá sempre corrido aqui, ó, fulano tá sempre na correria. O que quer dizer? Olha que pessoa boa. Tá sempre correndo, tá sempre fazendo. Isso não necessariamente é resultado. Oi, Gui! Fábio, boa tarde. Carla, já vou falar, tá? É que é importante entender toda a construção. A análise corporal e a constelação ajudaram muito e ajuda demais mesmo. Para tudo isso, obrigada, Fábio. Para tudo isso, gente, é muito importante ter acompanhamento, ter direcionamento, entender essas questões. É claro, eu vou trazer aqui algumas formas, só que é muito importante também nós, como adultos, entendermos que não existe fórmula mágica, né? Porque às vezes a gente fala, ah, não, é isso aqui. São pequenos passos, as coisas que acontecem dentro de nós foram construídas por anos. E precisa de um passo a passo para trabalhar tudo isso, né? Uma forma de olhar desde entender quem eu sou, até me apropriar da minha história, até acolher as feridas dessa criança que está dentro desses dois extremos, até a forma como eu olho para os meus pais e para o meu sistema familiar. Então é muito importante ter a consciência de que não existe passe de mágica, porque muitas vezes a gente se cobra também de, nossa, fiz tal coisa aqui, mas a mágica não aconteceu. Não, existe um passo a passo, existem formas da gente trabalhar, tá? Então, é muito importante, primeiro, entende em que extremo você tá. Quem você tem buscado até hoje que te veja como uma pessoa incrível. Existem muitas pessoas que às vezes não tem isso claro. Eu já atendi muitas pessoas falava assim, Su, eu quero reconhecimento no meu trabalho, eu quero ser reconhecido como tal, tal, tal. E a palavra reconhecida vinha, assim, de 10 palavras, 9 tava o reconhecimento. Quando a gente olha para isso, tem alguma coisa errada. Essa pessoa tá querendo ser vista a qualquer custo, né? Ela tá fazendo um esforço gigantesco para falar, ó, tô aqui. Quando existe isso, tudo que é excesso, gente, está escondendo alguma falta. Todo o excesso de esforço, o excesso de busca para ser visto, está escondendo alguma falta. Então, é sempre importante você olhar quem você está buscando agradar ou para quem você tem tentado provar algo até hoje. Geralmente, ou é nosso pai ou é nossa mãe. E isso afeta totalmente os nossos resultados, as nossas, eu vi o Gui aqui, as nossas empresas, a nossa forma de liderar. Porque se eu não me aproprio da minha própria história, dos meus próprios talentos, de tudo que eu vivi, as coisas não vão. Quer ver um outro ponto? Então tem esse extremo,
que vem de lá de trás da nossa infância, que é importante ser trabalhado, e eu vou fazer a construção para depois vocês entenderem como lidar, porque se eu não entendo o que está acontecendo aqui, é igual um iceberg, eu tô olhando aqui para a pontinha, a hora que vê lá embaixo, tem um monte de coisa acontecendo. Obrigada, Gui. E é realmente o que se falou, cada um tem seu tempo e seu processo de transformação. Um outro ponto muito importante, então, olhamos ali para a infância, né, que já vai trazendo bastante informação. Quando eu falo, né, eu sempre trago aqui essa questão da intencionalidade, de se apropriar da sua história. E quando eu falo se apropriar, é tudo que nós passamos. Se hoje, por exemplo, né, eu tenho meu próprio negócio, né, eu tenho o meu instituto em que eu faço as minhas mentorias, faço as palestras, faço as constelações, né, trabalho a parte terapêutica. Só que se eu não honro tudo que eu passei lá atrás, todos os trabalhos, todas as empresas que eu trabalhei desde os meus 16 anos e fico, olha, lá atrás aconteceu isso, lá atrás aconteceu aquilo, eu não me aproprio do que eu aprendi ali. Isso vale para as empresas, para os trabalhos que você passou, para as empresas que você construiu e que às vezes não deram certo, quanto para as relações. Sim, até para as relações difíceis que você já teve, mesmo que hoje você não conviva com aquela pessoa. Por quê, gente? Tudo que acontece na nossa vida e todos que passam pela nossa vida, principalmente aquelas que machucam bastante a gente, são excelentes professores para nós. Aquelas empresas que às vezes você pastou ali, traz muitos ensinamentos. Se eu não tivesse tido na minha vida professores que me machucaram de alguma forma, hoje eu não estaria aqui. Provavelmente eu continuaria na CLT, trabalhando em uma multinacional, tendo um cargo bom, tendo um salário bom, mas não me sentindo feliz, sentindo que faltava algo, ou querendo fazer uma transição e com medo, ou não sabendo para onde ir. Então tudo na vida é aprendizado. Essa live que vocês estão aqui é uma aula, é um aprendizado. As pessoas que nos machucam, às vezes, isso porque ele me ensinou. No mínimo, a pessoa te ensinou a não ser como ela. No mínimo. Ou muitas vezes ensinou de o que eu preciso trabalhar em mim, que essa questão está me afetando. E aquela empresa, me machucou muito, olha para ela que bom, foi ali o equilíbrio de troca em que eu fornecia o meu trabalho e recebia o pagamento através do dinheiro, porque tudo na vida é equilíbrio de troca. Mas teve uma relação, que eu só me doava, a pessoa só recebia. Que bom, olha que legal, você aprendeu que a partir de agora você precisa aprender a receber. Parar de se doar tanto. Traz ensinamentos também, porque as pessoas também só vão até onde a gente permite. Lu, eu vivi muito isso, sou contadora por formação e por muito tempo quis excluir essa fase da minha vida. E acontece muito, Lu, eu quando fui fazer minha transição de carreira, eu via muitas pessoas falando assim, vai queimar a ponte. O que é esse queimar a ponte? Aqui é o meu trabalho como CLT, então eu tô aqui, tudo que eu aprendi, a faculdade que eu fiz, os cursos que eu fiz que não eram relacionados à área de desenvolvimento humano. E aqui é meu instituto, meu trabalho com desenvolvimento humano, minhas palestras, minhas mentorias, minha terapia. E aí aqui é a ponte, falava assim, tem que queimar a ponte. E eu falava, caramba, eu vou queimar, mas eu aprendi tanta coisa. E é justamente isso, é olhar para tudo que nós aprendemos. Para tudo que nós aprendemos. Então, é honrar cada parte da nossa história. Eu, por exemplo, comecei a trabalhar com 16 anos no supermercado. Não sei se vocês sabem, quem me acompanha aqui há mais tempo sabe. Eu comecei como empacotadora no supermercado. Minha irmã trabalhava lá no caixa, abriu vaga, ela quer vir, falei, quero trabalhar, quero ter meu dinheiro. E fui. E aquela experiência ali me ensinou demais. Porque aí eu fui aprendendo, eu sempre fui bem atrevida, sabe? De querer aprender as coisas, de querer fazer. E eu fui passando por várias áreas pelo escritório ali, fui aprendendo. Então aquilo me trouxe, sim, maturidade.
Aquilo me trouxe sim o olhar para o cliente. Então eu não vou apagar da minha história algo que foi tão importante para mim quando eu tinha 16 anos. E eu não vou apagar da minha história o último trabalho que eu tinha, trabalhando em uma multinacional super reconhecida antes de eu fazer minha transição de carreira. Porque faz parte da Suzana que eu sou hoje. Como eu não posso apagar da minha história as relações que eu tive e que me machucaram de alguma forma. Sejam relações amorosas, sejam relações de amizade, porque sim, existem amigos que machucam a gente demais, mas que ensinam algo. Eu teve um momento muito difícil que eu estava passando na minha vida, que foi onde eu conheci o mundo do desenvolvimento humano, que uma pessoa que na época era muito amiga minha virou para mim e falou assim: nossa, você está insuportável. Eu só estava pedindo ajuda porque eu não estava bem. É claro que na época aquilo me machucou demais. E é claro que, tá bom, não posso contar com você e a gente não precisa conviver. Mas o que aquela pessoa me ensinou? Que às vezes quando eu olhar para alguém e falar, caramba, essa pessoa tá difícil, ela pode estar sofrendo. E eu sei como é você tá sofrendo e alguém fala assim, nossa, você é insuportável, com uma pessoa que você achava que podia contar. Então tudo é aprendizado. E a partir do momento que eu vou olhando para cada coisa, para cada diploma que eu tenho, para cada professor, seja no papel, né, de professor mesmo, literalmente, né, de algum curso que eu fiz, de alguma escola, né, desde o prezinho, eu lembro dos meus professores, da minha professora do prezinho, e os professores da nossa vida, os nossos pais são excelentes professores. Cada pai, cada mãe com o seu jeito. E muitas vezes, eu sempre trabalho isso dentro da mentoria, existem muitos pais que muitas vezes se afastam para, às vezes inconscientemente, ou às vezes eles não verbalizam para os filhos, para falar assim, filho, eu não quero que você seja como eu. Ou que o jeito de empurrar para a vida, de falar vai e faz, não é da forma mais carinhosa do mundo, mas é a forma que ele dava conta de fazer. E aí a hora que eu vou olhando para as minhas profissões, para que cargo eu estava, porque eu estou terapeuta, eu estou mentora, eu estou palestrante, eu sou a Suzana. Então, para que coisas vocês estavam naquele momento, para que professores em relações, seja de amizade, seja de relacionamento amoroso, que te ensinaram, você vai se apropriando, você fala, caramba, tem mais isso que eu aprendi, tem mais isso que eu aprendi, e percebe que aí você vai se apropriando e se apoderando da sua história. Nem sei se apoderando, empoderando. Eu falei, nossa, a palavra tá meio esquisita. Matei o português. Você vai se empoderando da sua história. Mas não no sentido de poder, porque quem tá assim, tá querendo esconder os medos. No sentido de se empoderar mesmo, de falar, caramba, quanta coisa eu aprendi. Deixa eu ler aqui. Olha lá. A Simone, o ensinou a não continuar sendo tão besta. É isso, porque se as pessoas, as pessoas faziam e só me sugavam. É porque a gente, usando o que a Si trouxe, que eu que era besta na época, eu não sabia falar não. Eu já fui besta de monte, gente. Que eu não sabia falar não. Eu não sabia cobrar. Falava, nossa, gosto tanto de fazer isso, por que eu vou cobrar? É meu trabalho, eu já entendo que existe o equilíbrio de troca. Eu ofereço meu trabalho, o acompanhamento, o direcionamento, algo que tem valor, que não é nem preço. Porque preço não tem preço que pague uma transformação. Mas eu aprendi que tem valor. E que aí, para existir um equilíbrio, para a pessoa receber aquilo, ela precisa fazer o pagamento. Isso é dar dignidade também à pessoa. Porque a partir do momento que eu falo, não vou cobrar, tadinho, não sei o que, eu tô diminuindo a dignidade dela. Eu tô falando pra ela, você não é capaz. Não, você é capaz, você dá conta. Eu já dei conta de um monte de coisa, tinha coisa que eu não dava nem, falava, acho que eu não vou nem dar conta de pagar, vamos parcelar, vamos dar um jeito. Porque quem quer, faz. Quem não quer, arruma desculpa. E isso é o poder pessoal, eu quero, vou dar um jeito, vou fazer acontecer. E pronto.
Seu papo é legal, ágil, produtivo, interativo, você une todas as coisas. Que legal, muito obrigada. Enio, muito obrigada mesmo. Então, tudo isso, toda a nossa história e tudo que você passou faz parte do seu poder pessoal também. Tudo que você já superou. Às vezes a gente tá tão focado, né, na autocobrança excessiva, no perfeccionismo excessivo, em o que eu preciso aprender para entregar para os meus clientes, o que eu preciso aprender para não sei o que você não para e não olha o tanto de coisa incrível que já tem. É por isso que quando alguma pessoa entra para mentoria comigo, que tem acompanhamento de quase 2 meses, eu falo, ó, para, sem mais cursos, vamos olhar para você. Para quê? Para que você possa se apropriar da sua história, de quem você é, e não fique acumulando um monte de conhecimento, né? Vira uma obesidade mental. Eu vou me enchendo de conhecimento. Sabe o que isso faz? A gente se cobrar ainda mais, porque eu falo, nossa, caramba, já tenho tanto. E aí desequilibra, porque você vai só recebendo e não compartilha. Ou só vai recebendo e aprendendo para fazer para os outros, mas para você... Então, tudo isso faz parte do poder pessoal. De sair desse lugar de anota aí no papel, agora é para anotar. Eu não sou perfeito ou eu não sou perfeita, porque nenhum de nós é. Todos nós erramos, todos nós temos nossas feridas, nossos desafios. A chave é, existem ferramentas e formas para lidar com isso de um jeito mais fácil, com mais fluidez, com mais leveza. Só que você precisa se apropriar disso. E se, né, a gente comecei falando desses dois extremos. Eu tô nesse lugar ainda de querer agradar, de querer ser perfeita, de ser o bom filho para minha mãe, a boa filha para o meu pai. Ou eu tô nesse aqui que, faltou um monte, eu tenho muita mágoa e não sei o que, eu quero provar o quanto eu sou boa. Começa a pensar o que você aprendeu de lição ali. É claro que esse é um primeiro passo, mas o que esses dois extremos te trouxeram de aprendizado? O que você pode levar de tudo isso? E é claro que é muito importante, tá? Ter um trabalho para acolher a criança que você foi um dia, porque se você tá em um desses dois extremos, é a sua criança gritando por atenção de alguma forma. É igual quando alguém magoou a gente. Fulano falou que algo não tava legal. Nossa, isso me magoou. Muitas vezes é a criança falando, nossa, isso doeu, porque o adulto fala ok. Esses dias eu tava conversando com uma amiga por WhatsApp, e ela falou um negócio, eu falei, caramba, isso aqui eu penso de outra forma. E aí eu falei pra ela, com você eu tenho liberdade pra ter um papo de adulto. E eu falei, e a gente começou a conversar sobre aquilo. Ela, nossa, Su, isso aqui me ajudou a ter esse olhar, tal. E aí a gente falou, nossa, que conversa de adulto. Porque se fosse alguns anos atrás, eu ia falar, nossa, que... Ou às vezes nem ia responder, ia me afastar, porque em muitos momentos eu fazia isso. Para não mostrar minhas vulnerabilidades, eu me afastava. Eu nem falava que não estava tudo bem, eu só me afastava. Eu ia guardando. Um belo dia eu falava, tá bom, chega. Não quero. Porque eu queria continuar nesse pedestal do que eu fui aprendendo com a Cinderela, com a Branca de Neve, com a Bela, da Bela e a Fera, com a Jasmine, do Aladim. E dentro dos desenhos, né? Ou a gente vai para outro extremo, né? Tinha, na minha época, pelo menos, né? Tinha o He-Man e tinha a She-Ra. Eu luto contra todos, e aí eu vou buscando batalhas na minha vida. Então, o poder pessoal é justamente você começar a se apropriar, olhar, né, para a sua história, porque a gente não pode se apropriar daquilo que a gente nem olhou, e se apropriar de tudo isso que você aprendeu. E se necessário, pega um papel e uma caneta, não agora, né, que agora você está ouvindo, mas reserva um momento e fala, caramba, eu tive esse momento aqui de superação, que talento, que competência que eu tive aqui para conseguir lidar com isso. Se hoje estamos todos aqui, é porque já superamos um monte de coisa, tenho certeza.
O que você tem de especial que te ajudou a superar isso? Porque às vezes o que é fácil pra gente fazer, a gente não dá valor. E o poder pessoal faz parte disso. No que você é bom, no que você é boa. Quando você olha para o seu sistema familiar, além de muitas vezes os defeitos, os erros que você enxergue, que consequentemente você acaba apontando para si, que conquistas que houveram ali, que grandes lições que houveram ali. Eu, dentro do meu sistema, eu olho e vejo mulheres muito fortes, que foram atrás do que queriam, e vejo homens muito comprometidos com o seu trabalho, de fazer acontecer. O que você aprendeu? Isso, mas precisa olhar? Precisa. Porque dentro das suas células, dentro de você, e isso é comprovado pela epigenética, tem informações de 7 gerações que vieram atrás. Desde os talentos, os dons, até os traumas, os medos. E dentro do ambiente que você vive desde a sua infância, essas chavinhas vão sendo ativadas ou desativadas. E muitas vezes, inconscientemente, você vai repetindo esses padrões de perfeccionismo, de não, eu preciso só servir. Eu aprendi dentro do meu sistema que é só pelos outros, aí eu vou só servindo, só servindo, só servindo, só sendo a boazinha. E aí, em algum momento, vem a raiva, porque eu já tô de saco cheio de fazer, as pessoas nunca me enxergam. Só que quando você vai olhar para o seu sistema familiar, ninguém se sentia visto. Ou existia uma pessoa ali que era excluída. E aí é importante olhar para tudo isso. Deixa eu ver aqui se eu falei tudo que era importante. Tá. E aí, o que você precisa fazer então, além de tudo isso que eu falei, né? Recapitulando. Se apropriar da sua história, olhar para o seu sistema e entender que coisas positivas que você pode carregar dali, ou que padrões que muitas vezes você vem repetindo, porque a gente tem 2 tipos de amor. A gente tem o amor saudável, que é isso que eu trouxe para vocês. Ó, dentro do meu sistema eu vejo força, eu vejo comprometimento, e por honrar tudo que custou, porque não foi fácil, eu sei o que todos eles passaram, eu sei inclusive várias coisas que eu passei, por honrar tudo que já custou, eu vou buscar ao máximo ser feliz, ser próspera, me sentir realizada com o que eu faço, porque eu sei que lá atrás, muitos dos meus ancestrais que vieram antes, trabalhavam com coisas que não gostavam, eu precisava trabalhar até não aguentar mais para conseguir o mínimo para trazer o sustento para casa. Então eu sei que já custou demais. E por honrar eles e por um amor saudável, eu posso fazer um pouquinho diferente. Nem melhor, nem pior, mas um pouquinho diferente. E existe o amor cego, que é de forma inconsciente, tá? Que a gente traz para a consciência através da constelação, né? E trabalha isso dentro da mentoria, da terapia, que a mentoria ela é muito terapêutica, que eu venho repetindo padrões. E muitas vezes padrões que eu julgava e falava que nem era legal. E pode ser padrões de escassez, de trabalhos com sacrifícios e até de doenças. Eu já atendi pessoas que repetiam padrões de doenças. E não foi só uma, não. Foram várias. E quando olhava para a doença, não tinha ainda consciência que era doença, o que você sente? Amor, carinho. Porque por amor cego eu estou repetindo o mesmo padrão. Então, por quê? Porque tá aqui dentro de nós, dentro da nossa genética. É muito importante olhar e começar a pensar, se você tiver um tempo assim que acabar essa live, se não assim que você tiver um tempo, porque toda vez que a gente deixa algo para depois, seja algo que eu aprendi numa live, seja para entrar em algo importante, geralmente a gente não faz mais. Teve uma pessoa que veio fazer uma sessão de diagnóstico comigo e que falou, eu quero entrar para a mentoria, tal, mas eu vou entrar no próximo mês que vai estar tranquilo. Eu conversei, passei tudo certinho, aí a pessoa me falou assim, não, eu te dou certeza. Eu tinha certeza que não ia voltar.
E vai voltar, geralmente volta depois de muito tempo. Porque quando eu deixo para depois, é assim, eu estou me deixando para depois. Eu aprendi que eu nunca sou importante, que eu sempre depois. Quando surgiu a oportunidade perfeita, sendo que a oportunidade é a gente que cria. E quando eu vou deixando para depois, esse depois fica quando dói demais e quando eu falo, nossa, tá insuportável. Então não espere chegar nesse ponto para você tomar decisões, para você entrar em ação e para você colocar em prática o que você está aprendendo aqui. Então, finalizando, se você já conseguir, já faça. Se não, assim que possível, começa a listar o que está aí no seu potinho do seu poder pessoal. O que você aprendeu, como você lidou, como você lida com seus desafios, o que tem de talento. Quando você olha para o seu sistema familiar, o que essas pessoas trouxeram e que você tem dentro da sua genética? Quando você olha para os trabalhos que você já passou, pelas empresas ou pelos negócios que você já teve, que aprendizado que eles trouxeram? Para os relacionamentos difíceis, seja dentro da empresa, seja relacionamento de amizade, seja relacionamento amoroso, seja relacionamento com os pais. Que aula que esses professores deram para você? Isso é se apropriar do seu poder pessoal. Isso é se apropriar de ser quem você é na sua essência. E aí, a partir disso, é importante que você também tenha clareza, que isso faz parte de ter clareza de quem você é. De uma parte, né, de uma pequena parte de quem você é. E aí, tendo clareza de onde você quer chegar, do que você quer conquistar, você vai traçando um caminho para que você tenha consistência. Porque a maioria das pessoas se empolga no começo e para no meio do caminho. Existem estudos que mostram, principalmente quando a gente fala de curso, de formações, de coisas muito relacionadas a nós, que só 4% das pessoas finalizam. Isso quer dizer também que só 4% das pessoas que falam, depois eu faço, vão fazer. Porque aprendeu a deixar os próprios sonhos e as próprias necessidades para depois. Então, coloque em prática, faça essa lista, tenha clareza do que você quer realizar. E mais do que isso, comece a olhar para você. Comece a olhar para o seu sistema familiar. Esse é um pequeno passo, né? Eu tô falando aqui de uma forma macro, mas olhe para aquela criança que você foi um dia, veja quem até hoje ela está querendo agradar, ou quem até hoje ela quer provar algo, que ela é capaz, que ela pode, que ela não sei o quê. Olhe para os seus pais. Olhe para toda a sua carreira profissional. Olhe para todas as suas relações, inclusive para a sua relação com o dinheiro. E para a relação com o dinheiro que o seu sistema familiar tinha. E aí você vai se apropriando, se apropriando, se apropriando, se enchendo. E o poder pessoal é somente consequência. Porque aí você foi tomando e se apropriando de tudo que é seu. E que muitas vezes você só não estava conseguindo enxergar. E a partir disso você vai dando o próximo passo com fluidez. As pessoas vão te enxergando. Porque você está se enxergando. Não adianta a gente exigir que as outras pessoas nos enxerguem se nem a gente se enxerga. Isso faz parte de algo incrível chamado vida. E se você não der valor para o vasinho, para a sua flor que você recebeu quando nasceu, para a sua planta, se você não regar ela todos os dias e não fizer algo por ela, ninguém vai fazer. E o poder pessoal é justamente isso, é cultivar a nossa plantinha e aí ela vai transbordar. E aí ela começa a florescer e as pessoas começam a falar, nossa, que incrível, olha que florida. Não é forçando a barra, não é se entulhando de conhecimento que não vira sabedoria. É começando daqui para fora. Inclusive quando a gente fala de vendas, porque a primeira venda é da gente pra gente mesmo. E isso é o poder pessoal, é olhar e falar, caramba, quanta coisa incrível que tem aqui dentro.
É diferente de arrogância e de prepotência, porque a arrogância é os outros são e eu, e aí já é aqui. Não, eu me apropriar de quem eu sou faz parte. Eu investir tempo, investir dinheiro para me cuidar faz parte. Porque a partir daí você entende que você merece e que vale a pena acreditar em você. Não adianta querer que as pessoas acreditem. Se muitas vezes você está até hoje tentando provar para o seu pai ou para sua mãe que eles precisam acreditar. Então acolha a sua criança, se conecte, se aproprie da sua história, olhe para os seus talentos. E a partir daí sim, o poder pessoal vai ser consequência. É isso, Sônia, tudo começa de dentro para fora. Não adianta querer fantasiar, querer, né, no caso das mulheres, e maquiar, e pôr salto, pôr não sei o quê, porque se de dentro não tá, não adianta. As pessoas sentem o cheiro de insegurança, sentem o cheiro de autocobrança, sentem o cheiro das nossas feridas ou da nossa criança querendo de alguma forma ser vista ou provar algo pelos nossos pais. Então olhem para tudo isso. E se algo na sua vida travou, é mais do que urgente você olhar. Porque provavelmente você não está no seu lugar. Você saiu do seu lugar, onde é o seu poder pessoal, onde você tem força, onde você tem potência, e está buscando algo ou que você sente que faltou, ou que você sentiu culpa por dar trabalho demais, porque tem muitos adultos em que a criança sentiu que estava dando trabalho demais. E é importante olhar para tudo isso. E o meu trabalho é justamente te ajudar dentro desse processo. Te ajudar não, porque somos adultos. Te direcionar. Porque o adulto vai lá e faz. E o meu papel é direcionar, é trazer clareza, é mostrar, olha isso aqui que está acontecendo, vamos olhar para sua criança, vamos entender onde está travado. Para aí sim, você se apropriar da sua história, você olhar, ter uma relação boa com o dinheiro, com o trabalho, com as pessoas. E principalmente consigo mesma. É isso, espero que vocês tenham gostado. E mais do que isso, não é sobre gostar. Eu espero que você tenha absorvido de coração e que você coloque em prática, porque só a partir daí se torna sabedoria. Senão se torna frase bonitinha que às vezes a gente repete pros outros, né? Porque aí eu não olho pra mim e vou querer falar pros outros coisa. Espero que você coloque em prática. E quem quiser um direcionamento, um acompanhamento, um passo a passo para trabalhar tudo isso, que existe um trabalho, né, pra gente olhar para tudo isso, olhar para sua profissão, olhar para os seus resultados, olhar para sua vida, manda um direct, que aí a gente bate um papo, agenda uma sessão de diagnóstico pra gente ver o melhor caminho para você. Tá bom? Um beijo e lembra, a sabedoria é só na prática. Não adianta absorver conteúdo. É na prática. E lembre-se do equilíbrio de troca, né? Eu recebo algo, eu faço algo. Então eu quero pedir para vocês, como equilíbrio de troca, assim que tiver disponível a gravação, lembra de ir lá, curtir, clica no aviãozinho para compartilhar, para que mais pessoas possam receber, para a gente poder fazer esse equilíbrio também e se sentir no coração. Coloca lá embaixo, assim que for disponibilizada a gravação, seu principal insight com tudo isso. Um abraço, tchau, tchau!